Turma, olha só, agora é hora de papo muito legal. Sexta-feira, a gente sempre traz aquele convidado mais leve, gostoso, agradável. Vamos falar sobre pandemia, vacina. Não, tô brincando. A gente vai falar sobre outras coisas muito mais legais com o nosso convidado de hoje, que é humorista e responsável por comandar um dos podcasts de maior sucesso da atualidade. Já tá aqui com a gente nos estúdios da Panflix em São Paulo. Senhoras e senhores, Rogério Vilela, apresentador do Inteligência Limitada. Beleza, Rogério? Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Olá, terráqueos. Tudo bem? Prazer enorme, hein, meu? Prazer estar Estilo, aqui, hein? cara. É, Estilo. você vê? Que belo. Morty. Produção, por favor, Você dá um vê? close Tony no Stark, é isso? estilo Tony Stark da de Zona Rogério Sul. Vilela. Olha só, Mete o sapato que combina Caraca, Você com vê? o Eu relógio. sou um pau mandado. relógio, cara. Sou um pau mandado. Minha mulher que faz essas coisas. Tá ganhando Faz muita muito grana, bem. hein, cara? Olha, o Muita Miguel Brown, grana, hein? Cara, Verde olha oliva só. o tênis dele. Não. Olha só. Ó. Maravilhoso. dá uma olhada pra Não, cá. você é um verde Os meio personagens na azulado. camiseta combina com o relógio. Você vê, cara? do Tudo Rick and Morty. pensado, tudo Ô, pensado. o look Vilela, perfeito. eu adoro o teu podcast. Acho Pô, obrigado. um podcast muito diferenciado por algumas razões específicas. Eu gosto muito daquele cenário que você tem. Não sei o que é aquilo. É bem legal. direito e tal, mas, meu, tem várias tem um de cores um tudo, ali. né? Tem um monte de referência, né? Uma referência Matrix, bem de legal. nave, Eu queria que alguma você coisa. contasse um pouquinho dessa coisa do cenário, de onde você tirou essa ideia e de onde surgiu esse nome Inteligência Limitada. Então, primeiro do cenário é o seguinte, a gente tinha um programa no Multishow, que era o Mundo Canibal TV, e era esse cenário. Eu mesmo desenhei, porque eu sou desenhista de quadrinhos, né? Minha formação é de desenhista, fiz quadrinho para os Estados Unidos, para Marvel e tudo mais, quando era mais novo. E aí eu desenhei esse cenário, a gente construiu pro programa lá do Multishow, do Mundo Canibal TV. Aí acabaram as temporadas, a gente fez 2 temporadas, os caras iam jogar fora esse cenário, eu peguei a base do cenário, montei no meu porão de casa. E aí, a partir daquilo lá, comecei a criar o cenário pro podcast. Porque o podcast é aquela coisa meio padrão. Você olha os podcasts, é uma mesa, uma cortina, os microfones meio parecidos. E eu achei que ter um cenário diferente, ele se destacaria já de cara, porque a pessoa olharia aquilo e fala, pô, esse programa é diferente. Então, no meio de tanto podcast que estava surgindo, eu achei que o cenário poderia ser um diferencial para pelo menos a pessoa olhar e se interessar pelo aquilo. E criou marca, né? É uma coisa muito... É porque você não é lembra só do o cenário, né? É o que você falou, é o nome, é o logotipo, é todo o visual do canal. Eles conversam, como é minha área, então fica muito mais fácil para mim para fazer essa parte criativa. E o nome Inteligência Limitada é porque o podcast foi criado um pouco por esse motivo. Toda noite eu tô conversando com alguém mais inteligente do que eu e com conteúdo e que eu tô aprendendo e espero que as pessoas também aprendam com isso. Um dia tá um cientista, outro dia tá um ator, outro dia tá um quadrinista, então assim, é muito variado. Ontem a gente teve um encontro de um padre, um rabino e um pastor lá. Então a gente falando sobre esses assuntos é muito legal, muito legal. Me sinto meio Vilela, abençoado por isso. a gente sempre fala que, enfim, aqui a gente tem tempo de fala, várias vezes alguém reclama que tem que sair pro break e tal, porque, enfim, é assim que se faz rádio e a gente fica um pouco refém dos tempos, até de entrevista, o que não acontece em podcast. Como que você sente isso, essa possibilidade de se aprofundar e de muitas vezes chegar em assuntos e até em falas que nós que estamos aqui vinculados a canais, a tempos, não conseguimos, né? É mais profundo, o que é que você sente? As pessoas estão mais dispostas também a ouvir mais tempo, né? Isso é uma coisa que é um contrassenso, né? A gente sempre ouviu que na internet o tempo, as pessoas têm pouco 5 tempo. minutos já é 5 muito. minutos. Quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, não. 3, né? Não pode passar de 8. Tem as pílulas também, né? Exatamente. 8 minutos é o tempo máximo e tal. E aí veio a pandemia, e eu acho que com a pandemia começou as pessoas procurarem conteúdos mais longos, companhias mesmo. A pessoa estava lavando louça, estava fazendo qualquer coisa e deixava alguma coisa de fundo para escutar um conteúdo um pouco mais profundo. Acontece esse fenômeno dos podcasts filmados nesse período, essa explosão. E também, eu acho que as pessoas estavam um pouco cansadas dessa superficialidade das redes sociais, de você pegar só uma manchete, pegar um tweet e avaliar a pessoa por aquilo. Várias pessoas que foram lá, eu tinha uma outra ideia. Porque eu via pelas redes sociais ou a avaliação que as pessoas tinham por aquilo. Ah, essa pessoa é escrota, essa pessoa falou tal coisa. E aí você conversa durante 2 horas e você entende
todo o trajeto que a pessoa tem e não só uma frase destacada do meio. Então é muito legal porque as pessoas que estão assistindo lá estão mudando de opinião, estão entendendo o ser humano por trás daquelas frases, por trás daquele perfil. E aí o debate fica muito mais profundo. Você, depois de 1 hora de papo, você já passou por aquilo. Aí eu fiz isso, eu fui aquilo, para uma coisa. Eu gosto de cerveja. Meu pai, na infância, eu era ligado com meu pai, com meu avô. Então você entra por uma coisa que a pessoa não está esperando. Ela não foi. Ela vai armada para os primeiros minutos para responder algumas coisas. Mas o papo é feito de uma maneira tão informal que a gente não faz a menor noção para onde ele vai. Boa. Então tem coisas surpreendentes que acontecem. Eu queria puxar por aí mesmo, Vilela, porque eu comentei isso justamente ontem com a Paulinha, porque a Paulinha foi no Mais Um podcast aqui da Jovem Pan, e aí eu fui dar uma olhada nos comentários, e a maioria dos comentários era, nossa, tinha uma outra impressão da Paulinha no Eu Morning. odiava ela, eu odiava, mas agora... ou até eu discordo das coisas que ela fala, mas achei sensacional essa entrevista. Então, esse tipo de podcast permite realmente que as pessoas tenham essa conexão, para além da política, porque hoje ficou tudo muito politizado, mas de conhecer as histórias das pessoas. Acho que isso também levantou muito esse tipo de formato, né? Levanta. E a impressão que eu tenho é a impressão que o pessoal que está em casa também tem. A gente tem uns preconceitos de algumas pessoas que eles são quebrados logo de cara. Então, foi o Carlinhos Maia, por exemplo. Eu tinha uma outra ideia do Carlinhos Maia. A Zoe, muita gente... você vê nos comentários, ela foi lá... Pô, eu tinha uma outra ideia. Eu Olha também. só... Porque... Eu tinha também. Não é? A gente acaba vendo um Pra bem ou pra mal. Mas a cada dia eu penso algo diferente. Vai mudando, né? A gente está em construção aqui. Não tem uma questão de carência do público com a pandemia também? E aí, por conta desse aumento do tempo de conteúdo, não faz todo sentido, porque as pessoas ficaram em casa durante meses, né? Por muitas vezes não podendo trabalhar, não podendo fazer aquilo que já faziam habitualmente, normalmente, e aí chega o formato de podcast, chegam iniciativas como a tua que, preenchem 2, 3, 4 horas do dia da pessoa. Não tem isso também? Uma certa carência? Tem isso. Eu já era consumidor de podcast dos de áudio, né? O podcast de áudio, ele surge bem antes. Em trânsito, em viagem, na esteira, entendeu? Você está andando, você está correndo na esteira. É uma coisa que é legal porque quando você vê... Passou o exercício chato que você tinha que fazer na academia, aquela coisa de 1 hora, de repente se passou porque você está tão dentro da conversa, tão dentro daquele assunto. E o podcast ele traz uma coisa muito atual, ele é um recorte da vida daquela pessoa até aquele momento. Você traz a pessoa 1 ano depois, é outra história, a pessoa tem outras coisas que ela passou. E a pessoa de casa, ela sente quase que amiga daquela pessoa. Imagina, ela está escutando 3 horas uma pessoa que ela achava que conhecia, que viu num programa de entrevista por 30 minutos, por 20 minutos, e de repente ela fala, pô, essa pessoa é igual a mim. Ela tem os mesmos medos que eu, ela perdeu o pai como eu, ou aconteceu tal coisa na pandemia. Então, aproxima muito, me aproxima, as pessoas me encontram, parece que elas falam que são minhas amigas. Né? Eu escuto você todo dia. Então, é uma coisa muito legal. E é uma coisa surpreendente das pessoas escutarem ou assistirem tanto tempo. Claro que tem os cortes, tem gente que é consumidor só de corte, que é aquela pessoa que vai assistir 3, 4 cortes de, sei lá, de 10, 5 minutos. Ah, fala, gostei dessa pessoa, vai assistir o programa inteiro ou não, ou ver só os cortes que são as partes principais. Peraí, que eu tô na fila pra perguntar. Vai lá, Só isso. Vai lá, bagunça aqui. Por vez, eu levantei a mãozinha, o Paulo falou essa vez. Escola, né? Levanta a mão. Fila, por favor. Eu achei muito legal no teu podcast que você realmente para escutar. Então, eu me senti muito ouvida, né? E aí, até te falei que eu abri meu coração na entrevista. Você falou, nossa, eu nunca falei isso antes. Exatamente. É muito raro a gente falar publicamente algum sentimento que a gente quer muito, né? Porque a maioria das pessoas, uma boa parte não quer o nosso bem, enfim. E aí, eu falei, caramba, eu falei isso ao vivo. Que ele me perguntou uma coisa que eu tinha receio de que não acontecesse. Mais ou menos assim, né? E aí, eu falei, eu tenho medo de não conseguir realizar meu sonho, que é comentar sobre política, né? Ser comentarista. E aí você falou, até final do ano você vai estar contratada. Pode escrever. Pode escrever. Eu falei onde ainda, hein? Eu falei Falou na Jovem Pan? Falou. Você tem informações extras. Você ouviu as opiniões dela e achou que talvez tivesse a ver. Ela falou que ela queria vir pra cá. Eu falei, então, até o final do ano você vai... Você ouviu as opiniões, eu falei, isso aí tá parecido com... Cara, eu fiquei... Aí, quando Cubana, nós Jovem Pan. Quando você
reality show, eu mandei mensagem e falei, Vilela, eu lembrei de você na hora. Falei, incrível. Até comentei com a minha melhor amiga que estava do meu lado quando tudo aconteceu. Enfim, eu queria te perguntar, tem alguma pessoa que você queira muito entrevistar e ainda não conseguiu, né? Tem várias. Eu falo sempre lá no programa, 3, mas são mais, claro. Humberto Gessing, porque eu era muito fã ainda sou fã do Engenheiros do Havaí. Maurício Souza, que eu tenho uma amizade, já fiz trabalho com ele e tal, que ele tá só esperando também o lance da pandemia dar uma baixada. Mas tem várias pessoas, Jô Soares, né? Paulo Coelho, uns caras que são muito... vários ex-jogadores, né? Do Corinthians, porque eu sou corintiano. Então tem várias pessoas que eu queria... O Pondé, que eu queria muito, foi lá no programa. Então, assim, eu tô realizando um sonho de conversar mesmo com pessoas, de trocar ideia. O próprio Taz, que era um cara que eu queria muito falar... Pô, foram 5 horas de programa e ele falou, cara, o que aconteceu aqui? Louco. Ele não acreditou. A mulher dele ligou e falou assim, você falou assim, você tá bem? Você vai voltar pra casa? Você dorme em casa? Porque às vezes a gente tá conversando, aí tem um cronômetro que só fica pra mim. Aí o cara falou, caramba, eu falei 2 horas. Eu falei, não, você falou 5 horas aqui. Nossa. E passa o tempo, realmente você não... Porque... O fone, a gente usa fone lá. O fone, e só tem uma pessoa. Não é que nem aqui que é um estúdio, é na minha casa. Então a pessoa entra pelo portão da garagem, vai lá no porão. É uma coisa que você entra no programa, pelo fato de estar só eu e ele, que você realmente esquece que está ao vivo. E quando você vê, passou muito tempo. É um lapso de tempo absurdo. E o próprio Tasso falou assim, cara, eu lembrei de histórias minhas do passado que eu não lembrava, que eu fui buscar. Por quê? Porque não tem roteiro, eu faço tudo para quebrar realmente. Vilela, você tem uma pegada de humor, de intimidade, que deixa o entrevistado à vontade, que é uma coisa que é sua, e que, eventualmente, você puxa coisas que o entrevistado não faria se tivesse uma barreira mais profissional, uma coisa mais formal. Roteirizada. Essa pegada de humor, de doçura que você tem, de gentileza, já levou a pegar grandes segredos de algum entrevistado, alguma coisa meio constrangedora que ele não poderia falar, alguma coisa que ele falou, olha, não coloca isso, alguma coisa desse tipo? Conta pra gente o que foi. Já não posso falar quem é a pessoa, mas... Epa. Ela contou... de intimidade. Ele contou a história de como ele ficou com a ex-mulher, a história que eles separaram durante muito tempo e depois. E ele falou, nunca contei isso. Aí começou a contar. Aí, de repente, o celular dele, depois que acabou o programa, não parava. A mulher dele falou, meu Deus, você contou isso, eu não podia ter contado, nunca falei isso. E ele pediu, pelo amor de Deus, corta esse pedaço. Então, ele tirou esse pedacinho. Hã? Você tirou? Tirei, porque, convidado, né? Não, ele não falou nada demais, mas era uma intimidade tão grande que ele esqueceu. Você tem à vontade, ele esqueceu que estava a melhor entrevista que pode ter. Ele falou assim, minha filha não sabia disso, não sei o que, tal. Eu senti... Problemas de família. Não. Ela falou assim, tanto que a mulher dele vai no programa e falou, deixa ela contar essa versão do jeito dela. Porque do jeito que ele contou, pareceu outra coisa. Entendi. E a mulher dele falou, putz, não foi bem assim, você esqueceu dessa coisa. Falou, é verdade. E aí pareceu outra coisa. Então ela vai voltar e vai contar a versão dela. Então, assim, acontece essas coisas, com certeza. O próprio Danilo, quando foi lá, ele abriu o coração de uma forma que eu acho que ele nunca tinha aberto em nenhum... Aliás, foi o cara responsável por explodir teu podcast, né? O Danilo é uma pessoa muito, muito querida. E ele Danilo Gentili. O Danilo Gentili. E ele foi antes do podcast ter 100 mil inscritos. É um divã confidencial. Quantos inscritos tem hoje? Vai bater 1 milhão, a gente tá batendo 800 agora, vai fazer um ano em novembro. Novembro faz 1 ano. Joel, vai lá. Vilela, o grande mérito, ou pelo menos um dos méritos do seu podcast é justamente conseguir criar esse espaço de conversa, né? Uma conversa em profundidade. Agora, no Brasil de hoje, está muito difícil as pessoas conversarem, né? Uma coisa, cada vez mais tem barreiras, tem acusações, a conversa, assim, quase não acontece. É difícil criar essa conversa? Como é que você faz? O que você busca ter e trazer ali para gerar realmente esse espaço de maior profundidade? O Adelides falou uma coisa que é essencial, é escutar. Eu sempre fui um bom ouvinte. Da minha mulher, dos meus pais, de todo mundo. As pessoas já vinham comigo para desabafar, para pedir conselhos, mesmo eu sendo mais novo do que elas. E o lance de escutar é uma coisa essencial hoje, que você não vê, né? As pessoas não escutam. Elas querem falar. Eu quero falar minha opinião. Imagina, isso não acontece. Não acontece, né? Isso quase nada. Isso não então, tem. Quase nada. As pessoas querem muito botar pra fora o que tá dentro dela e não esquecem que, peraí, deixa eu escutar primeiro o que a pessoa vai falar. Vilela, depois as pessoas não querem falar. As pessoas querem ganhar uma discussão. É diferente, né? Sabe o que eu queria perguntar? Essa semana... Eu ganho naturalmente, sem querer.
A Adriles também estamos tentando marcar uma data com ele. Reserva umas 12 tá horas tentando? pra ele, viu? Tamo, falei contigo já. Eu não sei quem é que fala. Você esclareceu. Tá vendo? Marca hoje. Vou falar. Vilela, essa semana repercutiu muito o podcast do Mano Brown com o Holiday, né? E muita gente achando super legal eles terem conversado, pessoas que elogiaram Fora o da Mano bolha, Brown né? como entrevistador e também pessoas criticando. Como que o Brown dá espaço para esse Holiday falar? Que conversa e tal. com essa pessoa. né? Eu queria saber se você já recebeu esse tipo de crítica. Ah, como é que você está falando com essa pessoa ou com a outra? Todo dia. Todo dia, isso? É Eu- isso? De um lado ou do outro? Eu estou sendo, ontem mesmo, uma postagem, eu sou o novo braço do PT essa semana. Eita. Quando eu levei o Nicolas, eu era bolsonarista roxo. Então, assim, todo dia as pessoas confundem a pessoa que está na minha frente com as minhas ideias. Sendo que eu sou uma pessoa que eu não estou lá para confrontar de uma maneira de humilhar ou provar que a pessoa está errada. Eu simplesmente escuto. Se a pessoa falar uma coisa que eu não concordo, eu falo a minha opinião, mas eu vou deixar ela falar. Então, assim, todo dia as pessoas me encaixam num tipo de gaveta lá. E eu tô acostumado. Sempre é isso. Ah, você tá dando palco para tal pessoa. Cara, eu não tô dando palco, eu tô conversando. As pessoas estão em casa, elas vão decidir se o que a pessoa tá falando tem a ver, se não tem a ver, se toca no coração ou não. Então, as pessoas confundem muito você ouvir com você concordar ou você avalizar. Então, Mas, Gente, Vilela, vou eu te falar acabei uma de descobrir coisa. uma Achou coisa. a conversa. Achou? O Vilela Achou? tenta me entrevistar desde 5 de abril e eu não sabia que era ele. Olha, E você não avisa aqui? Eu aceito, Vilela. Nossa, que Você aceita, Adriles? Aí, Abril Vilela, foi o primeiro contato. vai fazer aniversário daqui a Tá pouco. vendo? Eu sei. O cara teve que Eu vir recebo aqui. tanto convite que eu fico confuso. Faz o especial de 1 ano. O pessoal te olha com ele. Eu aceito, Vilela, tá aceito. Então nós já acertamos a entrevista do Ótimo. Adriles Olha. aqui ao vivo. Eu fazendo a pauta aqui. Mas isso que você falou, eu procuro sempre bater nessa tecla, né? Existe uma maioria silenciosa. Existe. Esses comentários que você vê mais agressivos, justamente querendo te colocar na parede porque você chamou um bolsonarista ou porque você chamou um petista, isso fazem parte de uma bolha aguerrida que vai lá, participa e que foca na intimidação. O método é a intimidação. Por exemplo, mas eu aposto na maioria Eu silenciosa. também. Foi o A Dória maioria lá. silenciosa Ó, terceira que comanda. via. Foi o Dória. Até Dória hoje- subindo. Paulo. Isso é papo de terceira via. Dória Isso é subindo. papo de terceira Ô, via. Vilela, Eu sei onde o Paulo quer chegar. Eu sei onde quer chegar. Não, é que vocês querem obrigar uma pessoa a É isso escolher aí. um lado. Esse é o erro de vocês. Qual Tem foi ter o que mais te liberdade de xingaram, escolher um Vilela? lado. Qual É foi? isso aí me lembrou. Agora eu tô sendo xingado também. Já Mas tem eu sou o cara bolhão, que tem vai muito petista e viabilizar a muito terceira via. bolsonarista. Eu sou da terceira via, porque foi o Você Dória, é? foi o Ciro lá. Ah, meu Terceira Deus. Eu sou da terceira via agora. Vilela, o papo maioria tá muito bom. silenciosa. O papo tá muito Mas gostoso. nós não temos 3 horas, né? Mas nós não temos 5 horas de programa. Aí o vocês programa vão vai até lá às 11h30. e aí a gente tem sem Boa. tempo. Com Sem o tempo pra maior acabar. prazer. Fechado. Vilela, queria eu só que você- aceito, viu? Peraí. Valeu. Eu queria só que você pudesse divulgar as tuas redes sociais, cara. Minha rede social é Por muito favor. fácil. Eu sou um cara mais velho, então o Instagram, por exemplo, é @Vilela. Quando eu cheguei lá, você mandava foto por fax ainda. Então, @Vilela me segue lá no Instagram e no YouTube, que é o principal programa lá. É Inteligência LTDA, Inteligência Limitada, que é a minha inteligência. Show limitada. de bola. Vilela, obrigado, cara. Obrigado Parabéns pelo vocês. seu trabalho. Obrigada. Continua assim, ouvindo sempre todos os lados, que é a coisa mais importante é fazer isso as aí. pessoas pensarem sempre, certo?